Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do nosso jeito, do seu jeito, do jeito de quem você quiser, mas é apresentado do jeito do Jonas, ok? Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos no canal 7 da TV Itapema, com reprises do canal 8 e no canal 22. Estamos também no canal 11, na NET, ok? Na TV Guarujá. O site www.tvguarujá.com.br ou www.guarutv.com.br. No Jonas Grebe, Facebook/Do Jeito do Jonas, você tem este e muitos outros programas. E também no Facebook Jonas Grebe. Colocou lá, você encontra e participa do nosso programa. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei Heitor Gonzalez, uma personalidade aqui da nossa cidade, que é candidato a deputado federal pelo PTB. Nós estamos agindo de acordo com a lei eleitoral 9.504 de 97, a lei eleitoral 9.504 de 97, em consonância com o artigo 36A, incisos 1 e 2, que permite que o candidato participe de entrevistas, desde que a emissora faça isso de forma isonômica. Portanto, nós deixamos aqui o recado para todos os candidatos que estão nos assistindo, para as assessorias, que queiram participar desse programa de entrevistas, é só ligar aqui para a emissora, no 3342-7096. 3342-7096, você deixa o nome do candidato, um meio de contato, nós marcaremos, agendaremos e participará aqui sem nenhum problema. Estamos abertos a todas as correntes ideológicas, políticas, para que participem desse programa de entrevistas. A resolução 23.404, no seu artigo 3º, no inciso 1º, diz que os candidatos podem e devem participar de debates, entrevistas e programas que levem a sua mensagem, levem os seus conceitos ao eleitor, e veda que ele peça votos e veda que ele divulgue o seu número. Então ele não pode pedir voto, não pode divulgar o seu número, mas pode participar normalmente da entrevista. Se você é candidato ou assessora um candidato, 3342-7096, nós estamos aqui à sua disposição. Heitor Gonzalez, que honra recebê-lo aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. A honra é minha, mais uma vez, te ajudar a fazer o programa do jeito do Jonas. Uma grande ajuda. É. Meu amigo, me diga uma coisa, o que está acontecendo com esse mundo? Ontem tivemos 70 mortes na faixa de Gaza, 13 israelenses. Israel não perdia 13 homens numa batalha desde 1966, 13 assim de uma vez, perdeu 13 homens ontem em falecimentos, morte, né, por bombas, essas coisas todas. E uma guerra fraticida e insana. Por outro lado, você vê ali na Croácia, vai passando lá em cima um avião com 298 passageiros, a pessoa que teve a felicidade de descobrir a cura da AIDS, né, que estava bem próximo de uma cura total, estava nesse avião, crianças, bebês de colo, pessoas em férias, 54 pessoas que estavam indo de férias, 154 holandeses que estavam indo a trabalho lá para a Austrália, enfim. O que a bestialidade humana está fazendo conosco? Eu acho que na verdade, o que está acontecendo com o ser humano, né? Eu ainda vou completar mais 2 tragédias. Aliás, ontem, para mim, como televisão, o domingo foi negro. Comecei vendo os problemas aí de Gaza, que eu nessa correria toda de candidato não tive tempo. Depois, acabei vendo esse caso da madrasta, né? Que matou o menino e lá do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, uma coisa bárbara, né? Planejada aos detalhes, né? E acabei vendo a dizimação dos botos cor-de-rosa no Amazonas. Para servir como isca de peixe? Não, para servir como isca de peixe, uma coisa assim assombrosa, né? Porque, inclusive no Brasil, muito se fala, eu sou uma pessoa que eu gosto de animais, e gosto muito, lógico, tenho o aquário, e o aquário também é uma preservação do mundo animal e é uma preservação do meio ambiente. E, lógico, os gatos e os cachorros, não só os tenho em casa, como também sou favorável aí a todo o trabalho que é feito em prol deles. Mas a gente tem que ver também os outros animais.
essa história do boto cor-de-rosa, uma história que eu já conhecia, é uma coisa tão cruel, mas tão cruel, né? E logicamente ela fica cruel porque... Aonde, Heitor, está acontecendo isso? No Amazonas. No Amazonas. Exatamente por conta dessa pesca de um outro peixe que eu não vou me lembrar agora, mas a carne do boto, ela atrai... Ela não é uma carne comestível, a carne do boto? Ela não é uma carne comestível, ela é muito gordurosa, extremamente gordurosa, e ela atrai de uma forma até curiosa, né? Não deixa de ser curiosa. Você bota um pedaço de carne de boto, todos os outros peixes vêm começar a picar, é uma isca assim, instantânea, e você vem trazendo, os peixes vêm correndo atrás, aí você bota já dentro do aquário, e com isso, com um boto, você atrai 1 tonelada, 2 toneladas desse outro peixe para dentro do reservatório, que é esse. Quando eu era menino, eu tinha 12, 13 anos, eu fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez, e você fazia a travessia Rio de Janeiro-Niterói, né, da Praça 15 ali até Niterói, e ao lado das barcas, os botos iam se exibindo, iam pulando, se exibindo. Hoje, se você achar um boto na Baía da Guanabara, você pode ganhar na Mega Sena sozinho 10 vezes. É incrível. Quer dizer, o homem está acabando com tudo. Então, sabe, é o ser humano hoje mais frio do que nunca. Eu não sei se a modernidade... eu acho que a modernidade acaba fazendo com que as pessoas, às vezes, não convivam mais. Né? Você hoje tem uma internet, aí você tem um celular, que você fala com qualquer pessoa do mundo instantaneamente, você vai vivendo um mundo virtual e você se esquece, Heitor, do mundo real. Você hoje está colocando o seu nome para ser candidato a deputado federal. Obviamente, se você sendo candidato, você vai ter poder para mudar muita coisa. São muitas barbaridades acontecendo, como jogar um míssil num avião com 298 inocentes, que não tem nada. Alguns ali não eram tão inocentes assim, porque algum pecado tinha, mas pessoas que não mereciam morrer, que não mereciam que acontecesse isso com eles. Você vê na faixa de Gaza hoje, por que chama faixa de Gaza? Você tem de um lado o Egito, do outro lado Israel, uma faixa de terra no meio, pequena, 300 quilômetros, quase duas vezes o tamanho da ilha de Santo Amaro, só que aqui moram 300 mil pessoas, lá mora 1.700.000 pessoas, numa faixa estreita de terra, com um muro dos dois lados, um lado o muro do Egito, outro lado o muro de Israel, e você já cortou a água, você já cortou a luz, você está jogando bomba lá em cima. Então você mata indiscriminadamente, você tem aí rumores de guerra para tudo quanto é lado, separatistas voltando, enfim, tal. E aí você pega o caso de gente fazendo isso com o boto cor-de-rosa, você pega o caso da madrasta, que por causa de 2 milhões, uma bobagem em termos de vida, para não dividir com o menino, que é o legítimo herdeiro da mãe, que já tem suspeita de ter sido assassinada também. Aí esse menino é morto, mas é enterrado ainda semi-morto, quase morto, lá com uma injeção, aquela coisa toda e tal. Punição. As pessoas perderam o medo porque sabem que não são punidas. Você é a favor de uma pena mais dura? Você é a favor de pena de morte? O que você pensa nesse sentido? Porque do jeito que a coisa está caminhando, cada vez as pessoas vão ter muito menos medo e vão cometer atrocidades maiores. Ontem tinha um senhor de 52 anos tomando cerveja a 20 metros da casa, numa mesinha de bar na calçada. Vem um menino de 14 anos com um carro a 200 km por hora e esmaga o camarada. Ontem, em São Paulo, ali no Jabaquara. Né? E sabe o que vai acontecer com esse menino? Não vai acontecer nada. Então... Nada. Você mata 2 ou 3 aí, você vai lá, assina um termo circunstanciado, né? E vai para casa. E aí você vai matar outro e fala, não dá nada mesmo. Nós não precisamos de punição. Não, pela minha formação de engenheiro até, eu tenho comigo há muito tempo que as coisas se copiam. O que é bom é para ser copiado. Então, você traça um paralelo hoje de coisas e casos que acontecem no Brasil, por exemplo, ou que acontecem na América, vamos dizer, na América Latina. Até podemos dizer que acontecem na América Latina, e você pega e se transporta para alguns países da Europa e para os próprios Estados Unidos, esses casos não acontecem. E, às vezes acontece, mas a punição quando é dura. acontecem, a punição é extremamente dura. Aqui o cara tem medo do leão, né? Não tem medo, não vamos nem descer ao ponto de crimes, não. Vamos à Receita Federal. O brasileiro não tem medo da Receita Federal. Ele está pouco se lixando. É muito melhor você esconder 1 milhão e ter 100 mil de multa do que você pagar 1 milhão e não ter 100 mil de multa. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, hoje, quantos artistas, quantas pessoas famosas já foram presos por conta do leão. Então, esse ato de impunidade, né, essa fama da impunidade que esses países da América Latina têm,
levam a acontecer o que está acontecendo em todos os lugares e em todos os meios, né? Como eu estava concluindo meu raciocínio, você vive uma vida virtual e essa vida virtual te leva a não considerar mais o ser humano, né? Você está pouco se lixando. Às vezes você vê, quantas vezes hoje em dia, eu às vezes faço também, né? Estou falando, mas faço também. Você olha para um restaurante hoje, um bar, você vê uma mesa com 4 pessoas, as 4 estão assim. Aí você olha para o outro lado, as 4 estão assim. Eu não tenho esse vício ainda. Então, elas estão no celular vivendo a vida delas, mas ali precisando um pouquinho do calor humano. Mas se esquecem do calor humano como ele tem que ser. Do companheirismo, da amizade, de entender os problemas que aquela pessoa está passando. Isso está morrendo, gente. Está morrendo por conta desse mundo virtual que a gente vive. E depois você veio e colocou perfeitamente. A impunidade acaba de enterrar tudo. Aí você fala assim, se eu dirigir bêbado, vou perder minha carta. Vou lá, vou... Tira outro RG e tira outra carta. Aí você faz um jeitinho brasileiro e vai lá e tira outra carta. Tira outra carta. E se você esmagar uma pessoa, poxa, eu perdi a direção. Entendeu? Então, a impunidade aqui é muito grande. E aí vamos cair na impunidade do menor. Sem querer ser sarcástico e sendo desagradável a muita gente que gosta do moço, hoje o seu Neymar está sendo intimado para depor lá na Espanha e eu espero que ele vá preso lá. Eu espero sinceramente, até como torcedor do Santos e tal, espero que ele vá preso, porque lá tem lei, né? Lá tem lei e esses 40 milhões aí, eu acho que nós vamos ter uma boa notícia logo, logo aí. Mas aqui não, aqui você pega 40 milhões, pega 100 milhões, não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece. O que tem que ser feito, Heitor? O que você acha que o nosso Congresso teria que fazer? E eu volto à questão, pena de morte. Só para te dar um adendo, o pai da igreja, chamado de doutor da igreja e pai da igreja, porque todo esse sistema de igreja moderno que existe, desde a católica, depois vieram as protestantes e tal, foi criado por um homem chamado Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, né, que foi casada com um pagão, e eu sou um estudioso de Santo Agostinho já há muitos anos. Santo Agostinho pregava a pena de morte. É o homem que criou praticamente a igreja que existe nos dias de hoje, a igreja moderna lá, né, alguns séculos atrás. E pregava a pena de morte. E eu vejo as justificativas de Santo Agostinho e bate com as nossas. Porque você tem que ter medo de tirar a vida do outro. Aqui não se tem medo. Nós já chegamos esse ano a 50 mil homicídios. Esse ano. Eu não chegaria ainda à pena de morte. Não digo que sou totalmente contrário a isso, não. Mas eu ainda deixaria para um patamar posterior. Tentaria fazer algumas coisas, né? Não tenho a habilidade que você, até como advogado criminalista, tem de conhecer profundamente a lei. Mas, em primeiro ponto, entendo que a lei, hoje, ela já deixa muito a desejar. Então, você tem um problema da lei. Depois você tem um problema judiciário, onde uma pessoa, às vezes, comete um crime ou não comete, existem os casos de inocência também, e depois de 1 ano, 6 meses, é que o juiz vai ouvir o réu, né? E aí chega à conclusão que ele tem que ser solto, mas até então ele já ficou 6 meses preso. E a terceira coisa, que eu me debato há muito tempo, que é com a impunidade pela idade. Então, eu acho que deveria ser imputado às leis a partir de 14 anos, no meu modo de entender, para o estágio que o Brasil se encontra hoje. Então, eu sou favorável à maioridade penal descer para 14 anos. Muitos pensam em 16, outros acham que não, porque vai lotar as cadeias. Não, é uma questão de publicidade. Menor, a partir de agora, com 14 anos, você vai pagar. Metade dos menores, no dia seguinte, já vão deixar de fazer as atrocidades que existem. Eu, sábado, passei por uma coisa muito parecida aqui no Guarujá. Fiquei sabendo que uma menina estava no tombo, e fomos até lá buscá-la. E aí, quando nós chegamos lá, existiam 100 menores, você entendeu? Fazendo as maiores loucuras que eu já vi. Na Praia do Tombo, não sabia que isso estava acontecendo também na Praia do Tombo. Então, numa hora vi uma pessoa se debatendo, corri com o carro, né, para ver o que acontecia com a pessoa, que eram muitos. Estavam roubando. E aí essa pessoa fugiu, eu consegui correr com o carro atrás dela, aí emparelhei com o carro, falei, você precisa de ajuda? Não, eu estou neste hotel, eu sou turista, estou nesse hotel. Mas o que aconteceu? Não, eles tentaram me roubar, tirar tudo, ele escapou, deixando só a blusa. A pessoa era ágil, devia ter uns 22 anos, 23 anos. Foi andar na Praia do Tombo, no hotel que tem ali. Saiu do hotel e foi dar uma caminhada na praia.
e encontrou com esse bando de moleques que atacaram essa pessoa. E aí saíram para atacar essa menina, que foi a menina que eu tinha ido buscar, e aí vim escoltando ela com o carro. Então, sabe, por quê? Isso para eles já passou a ser divertimento. Assaltar é divertimento. Não são pessoas que precisam. Eu vi bonés maravilhosos, roupa boa. Não são pessoas que precisam. É diversão. É diversão. Ah, vamos pegar aquele otário, vamos pegar aquele mané. E isso é diversão. Por quê? Porque não tem impunidade. O máximo que a polícia pode ir lá é espantar eles. Eles sabem disso. São cultos. Enfrentam a polícia? Enfrentam, eu já vi. Fala, eu sou de menor e enfrentam a polícia. Então, tem que abaixar a maioridade. Isso é ponto pacífico. E daí ir acompanhando, talvez, sim, chegar a uma situação de falar, olha, a única situação é a pena de morte. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero dizer uma coisa. Você que está me assistindo, o Fernandinho Beiramar, depois que ele está preso, isso é número, ele já assassinou 450 pessoas. Mandou matar. 450. Se ele tivesse sido morto lá atrás, ele não teria, você teria salvo a vida de 450 pessoas. O Marcola está preso há 19 anos. Daqui 11, faz 30. Ninguém no Brasil pode ser preso mais de 30 anos. Daqui 11 anos, o Marcola vai sair como o rei do crime no estado de São Paulo, com centenas de homicídios nas costas, com todo o controle do crime, ele vai sair e ele não pode ir preso porque ele já ficou 30 anos preso. Vocês não acham que está errado? Ou eu sou maluco? O programa do Jeito do Jonas volta já. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4. Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferryboat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo hoje aqui com Heitor Gonzalez. Heitor é candidato a deputado federal pelo PTB e nós estamos fazendo esse programa com base na Lei Eleitoral 9.504 de 97, no artigo 36A, incisos 1 e 2. E também Resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, no seu artigo 3º, inciso 1º. E todos vocês que desejarem participar aqui do programa sendo candidatos ou mesmo presidente de partido, é só entrar em contato aqui com a televisão no telefone 3342-7096, que nós vamos agendar e você estará participando aqui conosco. Será uma honra receber, independente de pensamento, de corrente de pensamento, de ideologia, todos os candidatos serão muito bem-vindos aqui ao programa Do Jeito do Jonas. Heitor Gonzalez, nós estamos falando aqui de violência. Você falou que você é a favor de baixar a maioridade penal para 14 anos, eu penso que nós deveríamos copiar os países mais adiantados, onde não existe limite para você cometer crimes. Se você tiver 5 anos de idade e cometer um crime, você obviamente vai responder de acordo com o seu entendimento pela idade e vai ter uma pena adequada, um local adequado. Você não vai pegar uma criança de 10, 12, 15 anos e jogar lá num calabouço junto com o Fernandinho Beiramar.
Nós não queremos isso, mas que a pessoa tem que ter a sensação de punidade, saber que de alguma forma será punida, senão vira a bagunça que está virando. Tirando essa questão da violência, nós temos outras coisas também muito importantes, como por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma seca tremenda. E já existem candidatos a governador dizendo que assim que eleito baixa um decreto para chover em São Paulo. Como é que funciona isso? Mais ou menos. São Pedro, ele participa. Você querendo ou não, São Pedro é uma pessoa que às vezes participa e influi muito, não só em São Paulo, influi no Guarujá. Se São Pedro resolve fazer chover em janeiro, nós pode ter certeza que nós vamos ter um ano tipicamente horrível no que diz respeito a finanças do comércio do Guarujá. Já passamos por isso. E tem anos, como esse ano mesmo, não choveu. Então, o comércio fatura, a praia fatura, os comerciantes, ambulantes, todo mundo, dependemos dele, dependemos de São Pedro. Na verdade, eu tive até me informando um pouco melhor, e ainda ontem, se não me falha a memória, tivemos uma notícia, eu costumo dizer que cada macaco no seu galho, né? Claro. Então, o engenheiro é que é responsável por um brinquedo, se ele cai ou não. Não adianta o prefeito falar assim, não gosto desse brinquedo, que é perigoso. Quem tem que dizer que é perigoso ou não... É um técnico. É um técnico. Então, ontem, ainda ontem, ou antes de ontem, não me lembro, eu ouvi um técnico do governo do estado dizendo, nós temos, sem chuva, nós temos água até março de 2015. Não choveu uma gota, até março de 2015 nós temos água. Temos aí já uma estiagem, temos então aí um eu verão, acredito nesse técnico, claro. Entendeu? E tem que parar de colocar a política e os politiqueiros que eu acho que não têm condição de debater as coisas, começam com esse joguinho, o governador isso, o governador aquilo. Eu acho que... Até porque eu te coloquei no Facebook, esse final de semana, no meu Facebook, teve um prefeito de uma cidade do Nordeste que tentou revogar a lei da gravidade. Não sei se você leu lá no meu Facebook. Não vi. Porque tinha problema de levar água para as pessoas que moravam no lugar mais alto, aí o prefeito foi lá e prometeu que se ele fosse eleito, ele faria e tal. Aí alguém disse para ele, mas prefeito, peraí, a lei da gravidade não permite. Ele falou, eu sendo prefeito, eu vou a Brasília, revogo essa maldita dessa lei da gravidade. Então tem que tomar cuidado com as promessas também, mais ou menos. Então, a gente tem que separar as coisas, né? Aqui existe muito isso. Agora não tem mais água, mas a culpa não é só... Existem, se realmente a gente tem água até março, não quer dizer que é problema de investimento, entendeu? Diz que um terço da água é desperdiçada em vazamentos e em galerias que estão ultrapassadas, corroídas pelo tempo, enferrujadas, etc. e tal. Não é aí também uma questão de investimento, não falta investimento. E uma outra coisa que eu coloco dentro disso, você que é uma pessoa esclarecida, que é um engenheiro, é muito mais adequado para falar do que eu. Não é poder demais para um só? A Sabesp não está mandando demais? Não precisaria ter uma intervenção do governo na Sabesp para que ela passasse a prestar serviço de qualidade, porque só faz perfumaria e atende muito mal a população? Jonas, exatamente, eu penso, e para tudo, não só na Sabesp. Eu acho que hoje, para você administrar uma cidade, não basta mais um político, não basta mais um líder, e as regras da administração pública também não bastam. Todas as cidades hoje que conseguem andar são cidades que já aderiram ou estão aderindo à parceria público-privada. Você tem que ter a participação hoje da energia privada com a pública, para que as coisas comecem a acontecer num prazo bom e por um preço bom. É público e notório. Hoje você se você precisar fazer uma ponte pelo Estado, ela vai demorar 5 anos e vai custar 50 milhões. Se você for fazer ela privada, ela vai ser feita em 2 anos e vai custar 10 milhões. O Engenhão, lá no Rio de Janeiro, aquele estádio de futebol que foi cedido ao Botafogo, praticamente caiu, não tem quase como consertar, ele foi construído na mesma época, pela mesma construtora, com os mesmos técnicos. Foi construído o Engenhão no Rio de Janeiro e foi construído a Fonte Luminosa em Sorocaba. Em Araraquara. Em Araraquara. Fonte Luminosa em Araraquara. Então eles iam fazer o Engenhão, o pessoal de Araraquara foi lá e falou assim, olha, não dá pra gente fazer uma composição? Dá, tranquilo. Lá custou 400 milhões. Aqui custou 40. Lá caiu. E aqui tá bom. Aqui tá maravilhoso. Esse final de semana, Michel Teló botou 60 mil pessoas lá no show, no estádio.
perfeito, com 40 milhões. No Rio, feito pelo governo federal, 400 milhões e caiu. Está errado. Então, mas hoje você tem que ter essa participação da vida privada. É imprescindível, as leis te levam a isso. Você sabe, como advogado, que as leis te levam a isso. Então, existem cidades que já o fazem. Essas cidades estão crescendo. Existem cidades que não querem fazer. Essas cidades não estão crescendo. Para mim é simples assim. É a coisa mais simples que existe hoje, é exatamente essa. Agora, por que certas cidades não querem participar do que seria, né, essa participação pública-privada? Deixa eu te perguntar uma coisa. Datafolha, sexta-feira, Serra 34% para o Senado, Suplicy 29%, Kassab 7%. Como é que você vê essa luta, independente de visão particular, mas de um modo geral, como é que você enxerga essa disputa para o Senado? Bom, o Senado é outra coisa que também me preocupa, né? E principalmente o sistema de suplência do Senado. Se o Suplicy ganhar, vai para 32 anos como senador, já tem 24. Anos, 32, E o Serra nunca foi, né? Não, foi senador. Foi senador, saiu do Senado para ser prefeito de São Paulo. Eu não tenho, na verdade, não tenho nenhuma predileção por nenhum deles, né? Acho que alguns já cumpriram o que deveria cumprir. Você acha que essa pesquisa ela é mais ou menos definitiva? Você acha que vai mudar muita coisa? Não. As pesquisas, elas indicam uma tendência. É óbvio que elas indicam uma tendência. Mas sempre vão ocorrendo fatos e vão fazendo a polarização da pesquisa, né? Sem dúvida nenhuma, já se sabia de antemão. Na verdade, o Serra não iria ser candidato. Não, seria para deputado federal. Não sei se você sabe a história, mas o Serra, eu fui na convenção do PTB, estava lá o Aécio, estava o Alckmin, estava todos os grandes mandatários do PSDB, fizeram a convenção junto com o PTB, a dona Marlene Campos Machado foi declarada como senadora e na coligação majoritária, e na segunda-feira o Serra falou, não quero mais brincar, eu quero ser senador. E desistiu de ser candidato a deputado federal, que o objetivo dele seria puxar votos para fazer uma bancada federal maior, e mudaram a estratégia. Rapidinho, Dilma 36, Aécio 20, Campos 8, Pastor Everaldo 4, sendo que, num segundo turno, a Dilma venceria o Campos por 2 pontos de diferença e estaria empatada com o Aécio. Isso eu acho que é a tendência de prevalecer essa guerra, talvez até o segundo turno, que já é uma coisa mais aceitável, né? Você vivia uma Dilma, um PT, tendo uma maioria que não transparecia o que o povo realmente estava sentindo. Isso, pelo menos, é o que eu sinto nas ruas, um equilíbrio hoje entre Aécio e Dilma. E para terminar, Alckmin 54, e depois vem em segundo lugar o SCAF com 16 e o Padilha com 4, sendo que no segundo turno, na simulação, contra o SCAF, o Alckmin faria 81% e contra o Padilha faria 89%. Sabe por que isso? Não. Interior do Estado. Vá para o interior do Estado e aí é onde me pego, né, com a falta de representatividade que nós temos na Baixada Santista. Nós não temos representatividade junto ao governador, apesar de termos partidos do governador no poder aqui, mas a representatividade é muito mais forte nesse sentido. E hoje você anda pelas cidades do interior, você vê uma saúde muito melhor que a nossa, você vê uma educação muito melhor que a nossa, e você vê uma segurança melhor que a nossa. Então, o reflexo está nessa quantidade de votos, porque o interior inteiro está muito satisfeito com o governador. Baixada tem hoje, acho que 3 deputados? Não, 1 milhão de eleitores? Estadual tem uma deputada da oposição, seria a Thelma, e favorável ao governador, que está há 2 anos, que é o Luciano. Que foi impugnado e depois conseguiu ganhar. É o que nós temos. Nós temos hoje candidato, uns 30, 40 candidatos? Devemos ter uns 30, 40 candidatos. Depois vamos fazer direitinho essa lista. Heitor Gonzalez, o que é que nós não perguntamos que você gostaria de falar? Você tem 1 minuto para deixar a sua mensagem, ou até mais de 1 minuto, se for o caso, para você deixar a sua mensagem. Na verdade, o que eu gostaria de falar, e uma das coisas que me preocupa com tudo isso, é o trabalho, você entendeu? Por exemplo, a falta de qualificação profissional e o trabalhador, que as pessoas de dignidade do Guarujá deveriam ter e não têm.
Eu acho que a coisa que mais dignifica o homem é ele ter um trabalho, para ele poder levar para casa a comida, para ele poder pagar a escola da filha, para ele poder dar um presente para os filhos. O homem se sente homem quando ele consegue levar isso para casa. E você hoje vê um desemprego muito grande no Guarujá, às vezes não por falta de emprego, e sim por falta de qualificação profissional. É uma coisa que eu, como empresário, sempre me preocupou. Às vezes eu não me sinto confortável de ter que pegar um empregado em Santos ou até em São Paulo. Mas é obrigado. Mas sou obrigado porque você acaba, né? E tenho muitos amigos ali no Guarujá. O que você faria para mudar isso? Não. O que você acha que tem que ser feito, melhor colocando? Existem milhões de programas de todos os níveis, tanto federais como estaduais, que qualificam pessoas e essas pessoas passam a entrar no mercado de trabalho com chances. Vou dar um exemplo clássico. Hoje uma empregada doméstica, vamos chamar a faxineira. Uma faxineira hoje pode ganhar R$ 2.500 por mês. Entendeu? É R$100. Eu tenho dificuldade de achar, tenho certeza que você também. Eu tenho uma já há muito tempo, mas se ela sair vai ser difícil. E quando você anda pela cidade, você vê várias mulheres a qualquer hora do dia sentadas na frente da casa, sem ter o que fazer, porque elas não têm qualificação. Na verdade, hoje, para ter uma boa faxineira, tem que ter qualificação. Chega no verão, você quer consertar seu ar-condicionado, você tem que esperar 10. Um técnico você forma em 60 dias, através de uma carreta que existem no estado de São Paulo, que são profissionalizantes, vêm para a sua cidade, fica ali durante 2 meses, 90 dias, e as pessoas saem credenciadas a ser um técnico em ar-condicionado, e ela vai ganhar a vida dela numa profissão que hoje, e é isso que falta aqui, é uma das coisas que muito me preocupa. Heitor Gonzalez, muito me honra a sua presença, espero que outros candidatos venham, dê o seu recado aqui, porque é importante que a nossa população conheça quem são as pessoas que estão pleiteando representar a nossa cidade, a nossa região. É muito importante que nós, nesta eleição, tenhamos a sabedoria de buscar pessoas que podem ser muito úteis àquelas pessoas que vivem aqui e que precisam ser amparados aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.